Antes de tudo, vale avisar que o assunto desse vídeo surgiu no nosso podcast de mesmo nome, que eu faço com o Otávio e com o Luiz, e tu pode achar no teu agregador favorito. Mas pra quem não costuma ouvir podcast, vale dizer que o Spotify é gratuito nessa parte. Tu não precisa ter conta premium nem nada, eu mesmo não pago o Spotify e dá pra ouvir de boa lá, sem interrupções. Esse vídeo não é exatamente um resumo, eu vou acrescentar algumas coisas e no podcast a gente foi pra outros lados também, mas eu resolvi amarrar melhor um dos pontos que a gente discutiu aqui. Vai lá se tu gostar da conversa. Mas começando, Vida de Inseto tem a primeira cena muito eficiente. Uma das coisas que o Otávio comentou no podcast é como é muito comum em animações Disney, Pixar e outras, a história começar apresentando uma linha de montagem. Isso acontece em Monstros S.A., em Divertidamente, essa coisa de nos apresentar aquele mundo através das relações de trabalho dali, nos trazendo até um encantamento por essa ideia de indústria e tal. Vida de Inseto tem uma ótima apresentação, não só por todo o deslumbramento com essa fila hiper-organizada das formigas, mas exatamente porque em 2 minutos de filme ele já joga uma folha ali no meio pra trazer uma nuance a essa questão. Tipo, a piada é que pra nós é só uma folha e as formigas entram em choque porque perderam a fila, mas isso diz bastante sobre a relação delas com o trabalho desse lugar. Sem querer entrar nos termos muito complexos aqui, mas essa sequência inicial é um bom retrato de uma espécie de alienação do trabalho, não só pelo fato de que essas formigas obviamente não têm independência fora dessa fila de produção, como inclusive o que elas estão produzindo não é para consumo próprio delas. O que eu tô querendo dizer, explicando rapidinho aqui a trama do filme, é que essas formigas são, em representação, a classe trabalhadora desse micro-universo onde se passa o filme. Os gafanhotos, um grupo menor, mas que dá ordens para as formigas na base do medo, obriga que, de período em período antes da chuva, esse grupo enorme colha sementes e mantimentos prioritariamente para os gafanhotos. Eles vêm, eles comem e vão embora, é o nosso destino, diz a rainha. Não é muito, mas é a nossa vida. Elas também vão colher para elas, mas por uma questão de hierarquia posta ali, elas têm que colher primeiro para os gafanhotos, numa existência quase que exclusivamente voltada ao trabalho, onde sair da fila já é motivo de desespero. Algumas formigas vão ter mais gerência do que outras, tem pelo menos umas 4 ou 5 ali que são mais identificáveis, e essas até sabem reorganizar a fila quando a folha cai, mas ainda organizam a fila em função de satisfazer a vontade dos gafanhotos. E tem o Flick, nosso protagonista. O Flick, em meio a todas essas outras formigas que a gente raramente descobre o nome, não faz parte da fila. A introdução dele é como um cara cheio de ideias, um inventor criativo tentando desenvolver uma bugiganga que facilitaria e agilizaria a colheita, e ele é reprimido por isso. Porque na real ele tinha que estar na fila. São formigas, afinal formigas não constroem máquinas, ou, bom, tá todo mundo ali trabalhando igualmente e ele deveria fazer parte também. Quando o Flick sugere ir atrás de outros insetos para lutar com os gafanhotos, as formigas superiores não só aceitam a ideia, como incentivam que ele se arrisque para isso. Até porque se ele acabar morrendo, e isso é explicitamente provável para todo mundo ali, se ele acabar morrendo, é uma formiga menos desrespeitando a organização do grupo. Quer dizer, ele sabe que as formigas nunca têm tempo para elas próprias porque elas estão sempre trabalhando para o conforto dos gafanhotos, o arco do filme também é esse, mas muito da narrativa do filme está voltada para essa aceitação dele como indivíduo próprio e que não necessariamente se submete à lógica do formigueiro. Chegam a gritar isso pra ele, que ele tem que ser como todo mundo. E no caso, todo mundo tá sendo oprimido pelos gafanhotos. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Tem 2 tramas acontecendo aqui. Elas convergem com certeza, mas ainda tem suas particularidades que podem acabar entrando em conflito no fim das contas. Vamos com calma. Primeiro, o filme tem que resolver a questão do coletivo. O grande drama entre formigas e gafanhotos, e aqui é onde Vida de Inseto mais brilha pra mim, é que os gafanhotos são como uma espécie, ou um grupo, ou uma classe, como preferir, em menor número e que em algum lugar teme aquelas formigas, porque sabe que se elas soubessem o poder que têm, se elas se unissem e se voltassem contra os gafanhotos, eles não teriam como fazer nada. Se eles deixarem uma formiga desafiar eles, todas elas poderiam acabar fazendo o mesmo. It's not about food. It's about keeping those ants in line. Só que elas não sabem. Elas são formigas, elas têm medo e elas vivem pelo trabalho. Só a ideia de lutar contra aqueles poucos gafanhotos que intimidam elas já soa absurda, aqueles ouvidinhos de formiga. Mas o filme resolve isso. Esse grande arco coletivo se resolve exatamente quando, depois do discurso do Flick, elas percebem que não existem para servir os gafanhotos. Se são elas que trabalham o ano todo para o bem-estar deles, quem afinal é a espécie mais fraca? Quem precisa de quem ali? As formigas não são tão fracas quanto querem que elas pensem que são. And you know it, don't you? E aí rola a grande revolução operária. Tipo, é genuinamente uma revolução operária. Uma tomada de consciência da opressão pela qual passavam e também do poder que têm quando se unem para lutar contra essa opressão. E elas conseguem, é lindo. Mas esse não é o único arco do filme. A outra coisa que o filme precisa resolver, e a gente sabia que ele ia ter que resolver isso, é o arco do Flick sendo aceito naquele grupo. E é aí que as coisas começam a entrar numa certa dissonância.
A vitória que eu falei até aqui foi uma vitória coletiva. Só que esse mesmo grupo que se une e vence no final era o grupo que não aceitava a individualidade do Flick. Mas depois de se livrarem das garras dos gafanhotos e de ser de fato um herói naquele momento, o Flick finalmente é aceito como um ser destacado e especial ali no meio. O que diabos isso significa para o discurso do filme? E é aqui que entra um pouco do problema dessa decisão específica de antropomorfizar as formigas nesse caso. Porque elas ainda são formigas. No nosso imaginário, existe essa coisa de formigas serem super trabalhadoras e a gente sempre pensa nelas como um grupo, como uma sociedadezinha mesmo e nunca em uma formiga. Foi o que eu disse antes, além do Flick, as outras poucas formigas, até o final do filme, mesmo depois da revolta, a maioria ali continua não tendo personalidade. Elas ainda existem em função do trabalho, apesar de que agora tudo que for produzido vai ser do formigueiro, eu sei, mas perto das outras, o Flick é tão desproporcionalmente mais complexo que no fim é quase como se o filme, além de nos dizer, olha como elas são incríveis juntas, nos dissesse, viu só como agora eles percebem o valor dessa única formiga especial? No discurso dele, ele chega a falar, já vi formigas fazerem coisas maravilhosas, mas a gente não viu isso. O que a gente viu foram as formigas reprimirem as coisas maravilhosas que o Flick fazia, censurarem ele. E eu não sei o quanto o filme consegue se decidir entre ser uma narrativa de revolta de classe oprimida por outra classe privilegiada ou ser só uma narrativa de um indivíduo oprimido por um coletivo ignorante e conservador. E se o conflito do filme era esse, o Hopper, o gafanhotão, não é mais só a representação de uma opressão de uma classe que poderia existir sozinha, mas sim uma pedra no caminho da inovação e das formigas realmente criativas que podiam se destacar. Desse ponto de vista, em vez de uma burguesia que explora os trabalhadores, o Hopper pode até soar mais como o Estado cobrando um imposto ou coisa do tipo, porque as ideias do Flick só deram certo mesmo quando os gafanhotos foram embora, e na sequência final a gente vê as outras formigas usando as invenções dele, ou seja, existia espaço para tudo aquilo. É quase como se ele estivesse começando uma startup ali, o esforço e o talento individual fazendo a diferença e se destacando no meio do grupo de formigas que só sabem trabalhar em fábrica. Eu sei que isso é arte e as coisas nunca são só uma coisa em arte, mas esses são problemas que surgem quando tu trata certas organizações da sociedade como coisas de uma espécie, sabe? As formigas se revoltam no final, mas ainda precisa ter uma formiga rainha porque são formigas, e o Flick, com toda a inventividade dele, foi quem mais chegou perto de ser reconhecido como parte dessa realeza perto dos outros. Se resolveu uma questão de hierarquia, mas tem outras que são inerentes à espécie, só que o filme não separa o que é cada uma. Então a chama da revolução vai queimar dentro de muitas crianças que cresceram assistindo Vida de Inseto, mas outras talvez levem aquilo tudo como uma grande narrativa de empreendedorismo. Tire suas próprias conclusões. E escutem o podcast, não que a gente tenha chegado numa conclusão lá também. Meu nome é Henrique, o link de tudo vai estar aí embaixo, inclusive para vocês assinarem o Prime, tipo a Netflix da Amazon, tem o Vida de Inseto lá, e se assinarem direto pelo nosso link, vocês não pagam um único centavo e ainda dão uma força pro canal. O Prime só cobra a partir do segundo mês, e é R$10, e se tu não gostar tu pode cancelar antes de ser cobrado e assistir um mês inteiro de graça. É isso, compartilha também, isso ajuda demais, curte, comenta e até.